Oi, gente. Então, hoje nós vamos revisar sensações somáticas, ainda seguindo a fisiologia, tá? Então, vamos lá. Numa apresentação geral do que é as sensações somáticas, são as sensações do corpo, a sensibilidade que nós temos. Então, as informações do meio interno e externo do nosso corpo são detectadas através de receptores sensoriais, que, como a gente já viu na aula passada, estão nos nossos gânglios, e enviadas para o sistema nervoso central através de vias específicas. Então, da mesma forma que alguma coisa acontece no nosso sistema nervoso periférico e ele precisa se comunicar para ser integrado e processado pelo nosso sistema nervoso central, nós precisamos que existam vias para que essa sensibilidade chegue e seja traduzida pelo nosso cérebro, pelo nosso encéfalo. Então, nessa semana, então, tá? A gente vai estudar os tipos de receptores sensoriais, principalmente aqueles responsáveis pela sensação de tato, de pressão, temperatura e dor, que algumas são as mesmas vias e outras são vias distintas, mas todas elas são sensibilidades. O modo como eles geram impulsos nos neurônios aferentes, porque todas as vias sensitivas são vias aferentes, e as vias centrais, que transmitem tais informações para serem processadas no sistema nervoso central. Então, identificar sensações somáticas e seus diferentes tipos de receptores e descrever as principais vias que transmitem as sensações somáticas para o sistema nervoso central. Ok. No conteúdo de livro, tá? De cada tipo de sensibilidade, como tato, dor, visão e audição, é a modalidade sensitiva, tá? Um neurônio sensitivo carrega informações a respeito de apenas uma modalidade sensitiva. A diferença é que as diferentes modalidades sensitivas podem ser agrupadas em duas classes, que são sentidos gerais e sentidos especiais. Os sentidos gerais se referem tanto aos sentidos somáticos quanto aos sentidos viscerais, que são propriamente os nossos órgãos internos. Os sentidos somáticos incluem as sensações táteis, tato, pressão, vibração, cócegas, prurido, as sensações térmicas para quente e frio e as sensações dolorosas e as sensações proprioceptivas, que são a percepção do nosso corpo no espaço. A gente conseguir identificar como que o nosso corpo está posicionado com os olhos fechados, saber qual perna colocar na frente antes para começar a caminhar, onde eu devo levar a minha mão para coçar o meu olho. Isso tudo é identificação, sensação proprioceptiva, que está relacionado às nossas vias sensoriais. Os sentidos viscerais nos nossos órgãos internos fornecem informações a respeito das condições dos órgãos, tá? Como, por exemplo, pressão, estiramento, presença de substâncias químicas, fome e temperatura. Todos esses fatores são estímulos que vão ser processados e enviados por vias para o nosso sistema nervoso central. Já os sentidos especiais incluem as modalidades que são mais seletivas, que são sensibilidades do olfato, do paladar e da visão, da audição e do equilíbrio, que são diferentemente processadas, tá? De uma forma mais refinada. Mas a gente vai entender isso ao longo do conteúdo. Então tá, tem 4 modalidades somatosensoriais: tato, propriocepção, temperatura e nocicepção. A nocicepção é a percepção somática da dor, tá? Os receptores da sensibilidade somática podem estar distribuídos na pele, nos músculos, nos tendões, nas articulações, e tem diferentes formas, tá? Diferentes morfologias, porque a ativação desses receptores vai desencadear potenciais de ação desses neurônios do sistema nervoso periférico, que vão se projetar para a medula espinhal, né, que compõe nosso sistema nervoso central, ou diretamente para regiões do encéfalo. Então, os receptores sensoriais podem ter terminações nervosas livres, tá, ou encapsuladas. As terminações nervosas a gente sabe que são os terminais axônicos. Livres, ok? Ou elas podem estar encapsuladas, como na imagem que a gente pode ver. Então, existem mecanorreceptores cutâneos do tipo 1, que são os discotáteis, percebem o tato fino e a pressão. Todas as vezes que nós seguramos um objeto ou conseguimos distinguir o que a gente está segurando. Se alguém nos vendo e coloca uma caneta na nossa mão, é muito fácil a gente distinguir o que é
que a gente está segurando, que é uma caneta, que tem um certo peso de caneta, que tem um formato de caneta. Quando a gente, quando alguém toca na nossa mão, quando a gente cumprimenta alguém, a gente consegue, quando a gente coloca um anel no dedo, a gente consegue sentir essa pressão, que estes serão identificados por mecanorreceptores, tá? Existem mecanorreceptores cutâneos, tá? Que vão fazer justamente esse entendimento. Se alguém se alguém me toca aqui, eu consigo então processar essa informação. Existem também corpúsculos táteis, que vão perceber o tato e a pressão fina e a vibração lenta, ok? Então, são tipos de sensibilidades que outros, mesmo que parecido, serão outros responsáveis. Diferentemente, esses são as terminações que são livres e essas são encapsuladas. Existem mecanorreceptores cutâneos do tipo 2, que se chamam corpúsculos de Ruffini, que percebem o tato grosseiro e o estiramento da pele. Toda vez que a gente vai alongar a mão para pegar alguma coisa, para fazer alguma coisa, nós acabamos fazendo um estiramento da pele, ou se nós estamos nos movimentando, nós acabamos fazendo um estiramento da nossa pele. Quem vai identificar que a gente está fazendo isso para desencadear certos estímulos depois potenciais de ação são mecanorreceptores cutâneos do tipo 2, ok? O tato grosseiro é simplesmente pela gente tocar alguma coisa, não é a distinção do que é, mas simplesmente nós interpretarmos que algo está nos tocando, isso é o tato grosseiro, ou que nós estamos tocando em alguma coisa. Existem plexos da raiz pilosa que percebem também o tato grosseiro, mas que estão encapsulados pelo folículo piloso. E depois nós temos corpúsculos lamelares de Pacini que percebem a pressão e a vibração rápida da mesma forma. Então aqui nós temos a nossa tela subcutânea, tá? Que é a nossa gordura, juntamente com os nossos vasos, porque eles precisam de alguma forma ser nutridos, porque nós sabemos que a nossa parte da nossa derme, né? Quer dizer, parte da nossa pele é inervada. As terminações nervosas livres percebem dor, prurido, cócegas, frios e calor. Então, aqueles neurônios que fazem parte da sensibilidade, que têm terminações nervosas livres, terão essa distinção do que eles vão identificar. Dor, prurido, cócegas, frio e calor. Ok? Então, impulsos nervosos de tato, pressão, propriocepção dos membros, tronco, pescoço e parte posterior da cabeça ascendem para o córtex cerebral através da via funículo posterior leminisco medial. Então, impulsos nervosos da gente interpretar que a gente está tocando em alguma coisa, de que algo está pressionando a nossa pele, tá? Ou simplesmente outras pressões podem acontecer internamente também, a própria percepção dos membros, de eu saber onde que tá os meus braços, as minhas pernas, o meu tronco, o meu pescoço e a parte posterior da minha cabeça, vão ascender, essa via irá até o córtex cerebral, ok? Então, para que eu consiga interpretar esses estímulos aqui, esta via terá que ir até o meu córtex cerebral. Essa via se chama leminisco medial, tá? Ou coluna dorsal leminisco medial. E o nome dessa via surge do trajeto percorrido pelos axônios que transmitem esses impulsos na substância branca, ok? Então, ele vai ir lá, desde os mecanorreceptores que estão na minha pele, que vão passar pelos meus músculos, que vão até a minha medula, pelo meu gânglio sensitivo, que vai percorrer toda a parte lá do meu encéfalo, tá? Que vai decussar, né? Vai trocar de lado ao longo do tempo, ao longo da subida da medula, tá? Lá no meu bulbo, ok? E vai subir até o meu tálamo, fazendo a primeira sinapse e sendo interpretado lá no meu córtex cerebral. Ok? Já os impulsos nervosos de dor e temperatura provenientes dos membros, do tronco, do pescoço e da parte posterior da cabeça ascendem para o córtex cerebral através da via anterolateral.
ok? Mas a gente vai ver isso melhor nos slides que a gente vai ver agora. Ok. Então, agora a gente vai entender, tá? O ponto de partida dessa sensibilidade, tá? Ok? Então, a energia ambiental e a necessidade da tradução que o sistema nervoso central tem que fazer isso. Então, o nosso próprio meio interno, eu vou tentar explicar da maneira mais didática possível, tá? Ele se manifesta através de diferentes formas de energia. Então, a gente já entendeu da pressão mecânica, das ondas térmicas, das reações químicas, da radiação eletromagnética. O tecido nervoso, ele é uma estrutura isolada dentro da caixa craniana e da coluna vertebral. Ele não fala a linguagem do calor, nem da pressão ou da química. A única linguagem que o cérebro entende são os pulsos elétricos, ou seja, os potenciais de ação que ele vai traduzir. Então, o primeiro desafio que o sistema somatosensorial, né, é a transdução, que é o processo biológico de transformar essa energia física, tá, do impulso nervoso, do potencial de ação, em algo que seja químico, que é a liberação dos neurotransmissores, tá? Então, essa transdução da energia física ou química ambiental em energia elétrica natural para realizar a tarefa da evolução que desenvolveu os receptores sensitivos, que funcionam como verdadeiros tradutores biológicos, que estão espalhados por toda a nossa arquitetura biológica, tá? Esses receptores, eles não são genéricos. Eles operam sobre o princípio da seletividade do que eles vão receber. Por isso que existem receptores para tato, receptores térmicos, receptores para dor, receptores da própria percepção. Então, cada receptor é uma coisa única. Isso significa que cada receptor possui uma barreira biofísica ou uma especialização molecular que torna ele extremamente sensível a um tipo específico de energia, chamado de estímulo adequado, ou seja, os nossos receptores só vão interpretar dor, os receptores térmicos só vão interpretar energia térmica, os receptores táteis só vão interpretar esse tipo de energia. Por isso que esse estímulo adequado é praticamente indiferente de outros. E por isso que a gente tem que dividir didaticamente esses tradutores em classes funcionais. Se a energia for de uma deformação mecânica, como um toque na pele, o estiramento de um músculo. O estiramento é quando eu estou me movimentando meu músculo. Nós ativamos os mecanorreceptores, ok? Nós ativamos os mecanorreceptores. Se for uma variação de temperatura, um termorreceptor. Se uma agressão química decorrente de uma lesão tecidual real ou um potencial, ativamos os nociceptores, que são os receptores da dor. Ou seja, existem aqui, tá? Os mecanorreceptores e os termorreceptores, a fator de curiosidade, eles possuem ao longo do tempo uma adaptação. Por exemplo, quando nós colocamos a nossa aliança, um anel que a gente coloca, meu anel de 15 anos, por exemplo, tá sempre comigo. Quando tu recém coloca um anel, tu acaba sentindo ele. Mas depois de um tempo tu nem sente mais ele no teu dedo. Porque esses receptores aqui, os mecanorreceptores, eles se acostumaram com a pressão que esse anel está exercendo sobre a minha pele. E para que o meu cérebro não fique sobrecarregado, que essa informação de que algo está tocando no meu dedo, obviamente que é uma informação muito inútil. Ó, tem um anel no teu dedo, tem um anel no teu dedo, tem um anel no teu dedo. Para quê? Então, existe uma adaptação. Mecanorreceptores e termorreceptores têm adaptação, ok? Diferentemente dos nossos receptores, que são receptores dolorosos, que, obviamente, eles não podem se adaptar. Porque se tu tá sentindo uma distensão nas tuas vísceras, por exemplo, tá com uma dor de barriga, é porque tá acontecendo uma distensão nas tuas vísceras que tá ativando nossos receptores que estão lá na parede do teu intestino, ou do teu abdômen. É importante que não exista uma
que não exista assim, que se acostume, que não possa existir uma adaptação dos nossos receptores, porque isso vai causar, né, uma lesão tecidual, e é importante que o corpo seja avisado sobre isso, tá? No entanto, a distribuição desses tradutores, desses transdutores, tá, pelo nosso corpo não acontece de uma maneira uniforme, tá? É desigual. Então, há uma lógica anatômica por trás disso. As regiões do corpo que interagem mais diretamente com o ambiente externo, tá? E que exigem maior discriminação tátil, para a nossa sobrevivência, como a ponta dos dedos, os lábios e a ponta da língua, eles possuem uma densidade massiva de receptores concentrados em espaços milimétricos. E a gente volta lá pro homúnculo sensitivo, né? Que onde nós temos mais terminações nervosas são as áreas mais sensíveis do nosso corpo, tá? Elas têm maior parte de interpretação no nosso cérebro, porque justamente eles têm mais receptores. Então, áreas com maior densidade de receptores sensitivos somáticos no nosso corpo são a ponta da língua, né, pra gente distinguir o nosso próprio paladar, os nossos lábios, a ponta dos dedos pra gente fazer a percepção de tato fino das coisas que nós estamos tocando, tá? Então é importante a gente saber esse homúnculo sensitivo também, ok? Assim como tem o homúnculo motor. Mas enfim, depois a gente vai trabalhar sobre isso. Por quê? Em contrapartida, as regiões como a pele, do dorso ou das costas possuem pouquíssimos receptores, tá? Espalhados, resultando em uma percepção espacial muito mais grosseira. A gente consegue distinguir exatamente onde uma agulha tá fincada no nosso dedo, mas as nossas costas é um pouco mais difícil, justamente por causa disso. Então, nessa biofísica da transdução do estímulo físico até o sinal elétrico que desencadeia um potencial de ação, para entender como é que essa tradução se materializa na célula, a gente vai precisar olhar a morfologia do neurônio sensitivo, tá? Os corpos celulares do neurônio sensitivo, eles ficam aqui. A gente já conhece aquele neurônio que ele é meio estriadinho, assim, aí tem um núcleozinho, ele tem um axônio longo e depois ele tem uma terminação. O neurônio sensitivo, ele é diferente, porque ele tem terminações nervosas livres ou encapsuladas. As encapsuladas a gente sabe que geralmente são as ganglionares. Mas, enfim, os corpos celulares, eles vão estar agrupados fora, tá? Logo fora da medula espinhal, quando a gente está falando dos ganglionares, em uma estrutura chamada gânglio da raiz dorsal, porque a gente sabe que os neurônios sensitivos, as raízes posteriores abrigam os nossos neurônios sensitivos, e o nosso corpo celular, ou soma, está encapsulado dentro de um gânglio sensitivo, saindo da nossa raiz posterior da nossa medula. Ok, sabemos disso. Esses neurônios, eles são pseudo-unipolares, então eles emitem um prolongamento que se divide em dois, tá? Um prolongamento que se divide em dois, ok? Isso tu já tá vendo aqui. Um ramo viaja até a periferia para coletar informação, tá? Ele vai até a periferia. E outro, ó, vai até a periferia. E o outro entra no sistema nervoso para entregar. Ou seja, todo neurônio sensitivo ele tem que ter dois caminhos. Ele tem que ter um caminho que se conecta até o sistema nervoso periférico para identificar o que está acontecendo mais próximo do meio externo, ou, obviamente, onde eu preciso ter essa sensibilidade, que vai com as terminações nervosas livres, os próprios dendritos dele, tá? Ele vai ter essas terminações nervosas livres para identificar o que está acontecendo, o estímulo. Ele vai, então, encaminhar, depois desse estímulo, tá, esse potencial de ação, até o outro lado dele, que vai entregar essa informação para o sistema nervoso central traduzir, ok? Então, na extremidade periférica desse neurônio, a gente encontra uma estrutura receptora que pode se apresentar de duas formas, tá? Ele pode ter ou terminações nervosas livres, que são os dendritos nus, tá? Desprovidos de qualquer cobertura especializada, porque eles precisam ser estruturalmente simples, porque isso permite que as substâncias químicas, tá? Ou variações térmicas interajam diretamente com a membrana deles, tá?
E aqui que nascem as sensações de dor, calor, frio, prurido, coceira, tá? Ou eles podem ter as terminações nervosas encapsuladas. Este é o mesmo neurônio unipolar, só que eles podem ter terminações nervosas encapsuladas. Por exemplo, aqui, ó. Esses dendritos que estariam aqui livres, como aqui, eles estão encapsulados, tá? Envolvidos por estruturas celulares ou capsulares de tecido conjuntivo, que são altamente especializados. A cápsula funciona como um filtro quase que físico complexo, e quando uma força mecânica vem para esse aqui ativa ou toca, se conecta com essa cápsula, tá? Como a pressão que é aplicada na pele, ela deforma fisicamente essa estrutura da cápsula, tá? E essa deformação mecânica dessa cápsula vai esticar mecanicamente essa membrana plasmática, tá? De dentro dessa cápsula. Vai esticar a membrana plasmática do terminal nervoso que está dentro, e esse estiramento forma a abertura física dos canais de cátions ativados por estiramento, que são canais mecanosensíveis, como a gente já entendeu, e uma vez abertos, aí entram íons com carga positiva, principalmente sódio e cálcio, que invadem o interior da célula a favor de seus gradientes eletroquímicos. E aí que vai gerar, então, o influxo dessas cargas positivas, que gera o quê? Entra a carga positiva, gera uma despolarização local. E inicial, então, recebe o nome de potencial gerador. O potencial gerador, então, possui uma característica fundamental, que ele é o potencial graduado. Mas isso significa que ele não obedece à lei do tudo ou nada. Se o estímulo for na pele, por exemplo, e for fraco, a despolarização será pequena, né? Que a gente já entendeu. Agora, se o estímulo for intenso, a despolarização será proporcional ao estímulo, ok? Então, só vai desencadear um potencial de ação se entraríamos através do canal de sódio dependente de ligante para que abra os canais de sódio dependente de voltagem e assim despolarize a célula a ponto de atingir o linear de ação, desencadeando o potencial de ação e assim, então, gerando um impulso que vai até o sistema nervoso central. Se o estímulo não atingir o potencial de ação, não vai acontecer nada. Se o estímulo atingir o potencial de ação, então vai acontecer alguma coisa. Contudo, então, se esse potencial gerador, esse potencial de ação é local e decai com a distância, por exemplo, ele não consegue viajar até a medula espinhal por conta própria. Então, para resolver isso, a corrente despolarizante vai viajar passivamente por alguns micrômetros até encontrar o primeiro nódulo de Javier, tá? Então, a primeira quebra da bainha de mielina no axônio, onde há uma altíssima densidade de canais de sódio dependente de voltagem, se o potencial gerador, tá? Se o estímulo, o linear, for forte o suficiente para despolarizar essa membrana desse primeiro nozinho aqui, até o linear de disparo, geralmente em torno de 55 milivolts, esses canais de voltagem vão se abrir, ok? Massivamente, como a gente sabe, em cadeia. Então, nesse exato momento que esse potencial gerador, esse linear, vai ser convertido em potencial de ação. Estes, sim, tá? O potencial gerador, o linear, ele não é um potencial elétrico, mas o potencial de ação é um potencial elétrico que se autopropaga, que viaja em alta velocidade em direção ao sistema nervoso central. E se a intensidade desse estímulo original na pele, por exemplo, ser codificada pelo cérebro, não pela altura do potencial de ação, que é sempre fixa, tá? Sempre tem um linear fixo do potencial de ação, mas sim pela frequência de disparo, se acontecer mais de um disparo, por exemplo. Se eu cumprimentei o meu amigo com as mãos, obviamente é um estímulo mais leve. Agora, por exemplo, se alguém me dá um tapa na mão, alguma coisa que eu tenha que sentir, tipo assim, daquele tapão que ficou ardendo a mão, ficou vermelha, obviamente esse estímulo vai ser mais forte
E aí, né, vai atingir esse linear de ação, só que ele vai continuar mandando esse potencial de ação para que o cérebro comece a interpretar o que aconteceu. Então, esses estímulos mais fortes, eles geram uma salva de potenciais de ação muito mais rápida e muito mais compacta. Ou seja, não é por simplesmente desencadear um potencial de ação, mas pela quantidade de impulsos seguidos que vão chegar e vão ter que ser processados, tá? Então, o fenômeno da adaptação dos receptores sensitivos que eu já tinha comentado brevemente antes, tá? Uma vez iniciado o estímulo constante, o sistema nervoso vai se deparar com outro problema, que é a economia de energia, porque interpretar várias coisas ao mesmo tempo, tá? Que alguém tá me tocando, que o meu anel tá no meu dedo, é cansativo, é sobrecarga pro meu cérebro. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma economia de energia e o processamento de dados. Se todos os receptores do meu corpo continuassem disparando continuamente enquanto o estímulo estivesse presente, o meu cérebro entraria em colapso por sobrecarga de uma informação. Então, se desde que eu coloquei meu anel, o meu cérebro ficasse, tem um anel no teu dedo, 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 ele ia surtar. Então, ele tem que se adaptar. Então, se isso acontecesse, a gente ia ser incapaz de se concentrar em uma conversa porque estaria processando conscientemente a cada segundo o peso da sua roupa sobre o ombro, a pressão das meias no tornozelo, o toque do relógio no pulso. Isso é um pouco da falta de adaptação dos receptores sensitivos que acontece por exemplo, em divergências como o autismo. Mas enfim. Então, para evitar essa saturação, o sistema utiliza o fenômeno da adaptação sensorial, que é a diminuição da frequência dos disparos, tá? De que estão sendo ativados, mesmo que os mecanorreceptores do meu dedo estão sendo ativados pelo anel, ele vai diminuir drasticamente, né, a frequência dos disparos que vão emitir essa informação ao longo do tempo, mesmo que esse estímulo seja mantido de forma constante e inalterada, de acordo com essa dinâmica. Os receptores vão se dividir em duas categorias estratégicas. Então, existem receptores fásicos, que é de adaptação rápida, tá? Que são os especialistas em registrar mudanças de velocidade e aceleração do estímulo. Então, o corpúsculo de Pacini e o corpúsculo de... deixa eu me lembrar. De Meissner, é isso. Eles são os exemplos mais clássicos, tá? Porque quando você veste uma camisa, no momento que o tecido toca a pele, as lamelas fluídas das cápsulas desses receptores vão se deformar, tá? Por quê? Porque são encapsuladas. Então, essa cápsula vai se deformar, porque é um mecanorreceptor, ou as lamelas fluídas das terminações axônicas livres, tá? Elas vão se deformar. E aí vai gerar um potencial rápido, né? Vai gerar um linear rápido e disparando, que vai disparar potenciais de ação. Em milissegundos, esse fluido interno da cápsula vai se redistribuir aonde está acontecendo a pressão. Então, mesmo que a minha cápsula esteja aqui inteirinha, aí eu coloquei um anel próximo aos meus dedos e eu vou acabar deformando, finge que eu deformei essa minha cápsula. Depois de um tempo, onde ela percebeu essa deformação, ela vai ficar ali deformada e esse líquido de dentro dela vai acabar saindo daquele lugar que ela estava e se conformando ali, ficando comportado, se adaptando ao lugar que ela foi deformada. Então, aí ele vai parar, depois que ele ficou deformado, naquele mesmo local. Finge que eu amassei um bolo, sabe? Ele vai ficar daquele jeito. Ele vai se adaptar daquele jeito. Esse fluido interno da cápsula vai se redistribuir, vai aliviar a pressão sobre o terminal nervoso central e esses canais iônicos vão se fechar e os receptores vão silenciar completamente porque ele já se adaptou ao estímulo que está tocando ele. Então, mesmo que você continue usando a camisa o dia todo, eles só voltarão a disparar quando você retirar a roupa, né? Que vai sinalizar uma mudança de estado. E aí, essa cápsula vai voltar ao estado inicial dela, porque ela vai perceber que não tem nada mais empurrando ela ali, e vai voltar
a forma original, tendo que recolocar o líquido interno de novo no lugar, e aí sim tu vai sentir, mas depois de um tempo tu não vai sentir mais nada. Então, existem esses receptores e existem os receptores tônicos, que são de adaptação lenta, que são os da sentinela do corpo. Então, são projetados para monitorar parâmetros que necessitam de uma vigilância mais rígida. Então, os corpúsculos de Ruffini, que medem o estiramento da pele e a posição das articulações para, assim, caso a tua articulação sair do lugar e teu corpo perceber que tu tá fazendo um movimento, e aí sim disparar, então, lineares que vão desencadear potenciais de ação, são um desses tipos, os que estão no estiramento da minha pele, né, e nas articulações, e os nociceptores. Esses não têm adaptação, tá? Eles pertencem a esse grupo, tá, de receptores tônicos, que tem adaptação lenta. Eles continuam disparando potenciais de ação de forma sustentada enquanto o estímulo persistir. Afinal, tá, de um ponto de vista mais evolutivo, seria catastrófico se o seu corpo se adaptasse rapidamente a uma dor de apêndice inflamado ou uma queimadura, porque tu ia estar literalmente ignorando a tua lesão e colocando tua vida em risco. Então é muito importante que aqueles receptores que estão detectando o meu movimento e a minha dor não se adaptem. Ok? Ok. Aí agora, tá? A gente vai entrar nas nossas vias. Vamos lá. Mas primeiro, vamos entender uma coisa, tá? A gente precisa entender uma coisa. Depois que aquele estímulo periférico lá na periferia do meu corpo, algo encostou no meu dedo, depois que esse estímulo periférico foi convertido em uma sequência de potenciais de ação que viajaram da periferia até o sistema nervoso central e foi processado lá, tá? Dependendo da natureza desse estímulo, tá? Do que é esse estímulo, que a gente já interpretou, se é dor, se é tato, se é frio, se é calor, tá? Dependendo do que é esse estímulo, essa organização, tá? O organismo vai selecionar diferentes tipos de cabos, entre muitas aspas, cabos de condução. Porque as fibras nervosas, tá? As fibras nervosas, elas têm velocidades que dependem diretamente do diâmetro do axônio e da espessura da bainha de mielina que permite essa condução saltatória. Então, quando no nosso sistema nervoso, ali, ó, a gente tem dois tipos, tá? Dois tipos de receptores sensitivos, que são neurônios unipolares, ok? Dependendo da grossura do meu axônio, da grossura da minha fibra e da presença ou não desse carinha vermelhinho aqui, que se chama bainha de mielina, ele vai transmitir impulsos mais rápidos ou mais lentos. E dependendo do que seja, por exemplo, existe a dor rápida, que vai ser um tipo de fibra. Existe aquela dor que é um pouco mais lenta, que é outro tipo de fibra. O tato fino, para mim distinguir o que é que eu tô tocando, é um tipo de fibra. O que eu simplesmente tô sentindo que alguma coisa tá me encostando ou que eu tô tocando em alguma coisa é outro tipo de fibra. E é interessante que exista essa distinção de tipos de fibra, porque tem informações que devem chegar mais rápido do que outras. Por exemplo, a via que transmite o tato grosseiro, que a gente sentir que algo tá nos tocando, ela é muito mais rápida do que a via, do que a fibra que transmite a dor. Então, quando tu vai lá, tá caminhando e bate o dedinho numa mesa, cara, se tu segurar o teu dedinho com força, apertar ele, a transmissão do que você está tocando no seu dedinho vai chegar muito mais rápido do que a dor de tu ter batido o dedinho. E aí essas as duas informações vão meio que disputar pela chegada, e a que chega antes vai ser processada antes, e por isso que muitas vezes a massagem, o toque de uma coisa que tá doendo,
vai aliviar a dor na hora. Por isso que, tu bateu alguma coisa, tá sentindo uma dor, logo tu já vai colocando a mão, porque alivia. As vias que transmitem a dor são muito mais lentas do que a do toque. Então, a massagem, colocar a mão onde está doendo é poderosíssimo, ok? Por isso que existem tipos de fibras. As velocidades são diferentes e dependem diretamente do diâmetro desse axônio, tá? E da espessura da bainha de mielina, tá? Então, quando o estímulo provém da própria percepção muscular, ou seja, eu perceber como é que eu tô sentado, como é que eu tô andando, em que posição que eu tô, que é a percepção milimétrica da posição dos seus braços e pernas no espaço, o corpo vai utilizar de fibras A-alfa, ok? Que não são fibras sensitivas, são fibras de movimento, que a gente não tá vendo agora, tá? Ela só tá aqui nessa fotinho, mas são fibras de movimento que a gente vai ver depois, que derivam da raiz anterior da medula, tá? Que são para o nosso movimento de propriocepção, ok? Não são fibras sensitivas. Elas são extremamente calibrosas, densamente mielinizadas, atingem velocidade de até 120 metros por segundo. Isso se justifica porque o cerebelo e o córtex precisam dessas informações em tempo real para corrigir a postura e evitar quedas durante uma caminhada ou enfim, mas são para movimento. Agora, as sensitivas estão aqui, são essas três aqui mais fininhas, tá? Quando o estímulo provém de mecanoreceptores, tato fino, discriminação de texturas, vibração, a informação vai trafegar por A-beta, tá? Que são encapsuladas, elas também são calibrosas, também são mielinizadas, conduzindo velocidades bem rápidas, tá? Moderadamente rápidas, tá? Não tão rápidas quanto a alfa, mas rápidas o bastante. 30 a 70 metros por segundo, e o cérebro precisa saber rapidamente o que está nas suas mãos, o que está tocando, para coordenar a manipulação de objetos de forma organizada, tá? Por outro lado, quando a gente está no território da dor e da temperatura, a urgência desse processamento espacial imediato, tá? Ele vai diminuir, porque ele vai dar lugar à economia do espaço anatômico. Os sinais de dor, eles vão se dividir em 2 canais, ok? A dor rápida, aguda, pontada, aquela que tu sente no exato milissegundo, que tu espeta o dedo no espinho, tá? Vai viajar por esse tipo de fibra aqui, que se chama A delta, tá? Dor rápida. Então, as A delta, elas são finas, possuem pouca miolina, elas conduzem uma velocidade de 5 a 30 metros por segundo, tá? Velocidades intermediárias. E os neurotransmissores utilizados nas sinapses centrais dessas fibras, tá? É o glutamato, que promove uma sinalização excitatória extremamente rápida e limpa, ok? Ela não tem subdivisões. Essa é a... esqueci o nome dela, meu Deus, eu sempre esqueço. A delta, ok? Dor rápida. Já a dor lenta, tá? Terminações nervosas livres aqui, ok? A encapsulada, a única que tem a terminação nervosa encapsulada, ó, essas 3 são sensitivas. E nós vimos aqui que existem 2 tipos de neurônios sensitivos, de receptores sensitivos, que podem ter terminações nervosas livres ou encapsuladas com os seus, como por exemplo os gânglios. Aqui, as tipos de fibra A beta são encapsuladas e depois a delta e o tipo C não são, tem terminações nervosas livres, igual esse neurônio aqui. A gente chama de fibra nervosa o axônio junto com a bainha de mielina, tá? Isso é uma fibra nervosa, mas isso aqui é um neurônio, isso daqui é um axônio, isso aqui é a bainha de mielina do neurônio, ok? Entendeu? A dor lenta, aquela crônica, queimação, latejante, aquela dor profunda que surge
após o impacto, que permanece por horas ou dias. Quando tu se machuca, tu sente exatamente onde é que tá doendo. Depois de uns dias, tu já não consegue mais fazer a distinção da dor, porque ela meio que tá pra lá, e daí mexe, daí tá um pouco pra cá, e ela vai se dissipando, não é tão exata. Porque é uma fibra sem muita especialização, não tem bainha de mielina. A informação não tá chegando tão rápido no meu cérebro para ser processada, eu não identifico tão bem o que é. Então, elas são do tipo C, são fibras, são menores fibras do corpo, são totalmente sem mielina, tá? O que faz com que essa condução elétrica seja contínua e muito lenta, de 2 metros por segundo. Nas suas sinapses que acontecem dentro da medula, além do neurotransmissor glutamato, as fibras C também podem liberar substâncias P, que é tipo um neuropeptídeo, como se fosse uma proteína simples, só que neural, de ação lenta e que se prolonga, que se difunde pelas fendas sinápticas, tá? Entre os neurônios que ela quer se comunicar, ou qualquer que seja a célula, seja, né? A gente já sabe que neurônios só se comunicam com outros neurônios por sinapse, ou com fibras musculares por sinapse, ou por glândulas por sinapse, tá? Seja ela se comunica, tá? Com esse glutamato ou pelas substâncias P, tá? Pela fenda sináptica, e mantém o neurônio central despolarizado por longos períodos, tá? Porque como ela é tão fina, qualquer canal de sódio que ela abre, que entre nela, vai despolarizar ela por muito tempo. Então vai ser difícil até ela voltar ao normal. Qualquer carguinha aqui já vai mudar, já vai despolarizar ela e gerar potenciais de ação, tá? Que vai perpetuar essa sensação de dor na nossa consciência, porque ela vai sim chegar até um processamento, mas ela vai demorar, tá? Mas ok, vamos então para as nossas vias. Na organização anatômica do nosso sistema nervoso central, as linhas de transmissão, o que vai acontecer? Tá? Depois que a gente cruzar a barreira da medula espinal através das raízes posteriores, que são as raízes da nossa sensibilidade, que tem os nossos gânglios sensitivos, que são os corpos, e aí esses prolongamentos desses neurônios serão todo o nosso sistema nervoso periférico, tá? Essas fibras não se misturam de forma caótica. Cada tipo de fibra que a gente viu, elas não se misturam de forma caótica, elas precisam ser muito bem organizadas, elas se separam estritamente em sistemas e caminhos ascendentes, tá? Porque para uma informação ser processada, ela tem que subir até o córtex. Tem algumas vias que não vão subir até o córtex. Mas toda e qualquer sensibilidade que vir do meu corpo tem que subir de forma ascendente até o meu cérebro para ser interpretada, para que essa informação seja o quê? Transduzida, ok? Então, esses caminhos ascendentes se chamam tratos, vão depender das modalidades sensitivas que carregam. Para que qualquer informação chegue no córtex consciente, ela precisa passar obrigatoriamente, tá? Sensibilidade é uma via de 3 pontos. Toda sensibilidade tem uma via de 3, tá? Neurônios em série. O neurônio primeiro, o neurônio segundo e o neurônio terceiro. Então, vamos estudar. Primeira via de todas é a via coluna posterior leminisco medial, tá? Por quê? Porque ela passa pela coluna posterior até o leminisco de forma medial, ok? Entendeu? Ok, perfeito. Tá. Essa via é como se fosse uma autoestrada, tá? É a autoestrada do tato fino, que é epicrítico, a gente perceber saber o que a gente tá tocando sem ver. É a autoestrada da vibração e da propiocepção consciente. Eba, minha caneta caiu. Ela vai transportar as informações das fibras rápida a beta. Aqui, ó. A beta, onde as terminações nervosas são encapsuladas e tem a presença de bainha de mielina, ou seja, qualquer informação que derive do
tato fino, tá? Da vibração e da propriocepção, ela é rápida. Ela é rápida, rápida. Tato fino, propriocepção e vibração, ela é rápida. Uma via rápida, uma interpretação rápida para uma fibra A beta. O que vai acontecer? Tá? Vamos começar aqui. Aconteceu um estímulo de tato discriminativo, pressão, vibração ou propriocepção. O neurônio de primeira ordem, tá? Que está aqui, ó. Ai, que bonitinho, o corpinho soma dele aqui. Ele tem 2 prolongamentos que se subdividem. Um vai para a periferia do corpo, tá? Um vai para a periferia do corpo e outro vai se comunicar, vai entrar para dentro do sistema nervoso central. Aqui ele entrou e ele está aqui na medula. Ele entrou. O corpo dele, ele está protegido por um gânglio na nossa raiz posterior da nossa medula, tá? Que é a via sensitiva, tá? Nossa via coluna posterior leminisco-medial virada à periferia do nosso corpo, tá? Por uma fibra A beta, tá? Com o corpo dele protegido dentro de um glânglio e o outro prolongamento dele vai se comunicar com o nosso sistema nervoso central dentro da nossa medula, tá? Ele entra na medula pelo corno dorsal, ou seja, na parte das nossas costas, parte de trás do nosso corpo, no nosso segmento medular posterior, tá? No nosso corno dorsal e sem fazer nenhuma sinapse imediata ainda. Ele vai se virar, ele vai fazer uma curvinha aqui, ó. Ele vai se virar, tá? Para cima e vai subir pelo mesmo lado. Quando a gente tá fazendo algo do mesmo lado, se chama ipsilateral. Ele vai subir através das nossas vértebras, né? Através da nossa coluna, tá? Através das colunas posteriores da medula, parte de trás, tá? Ele vai se dividir em fascículo grácil, tá? Dos membros inferiores e fascículo cuneiforme, membros superiores, tá? Mas isso aí depois a gente vê. Ó, aqui dos dois lados, ó. Um vai fazer, tá? Nas nossas colunas posteriores aqui, ele vai se dividir em duas áreas, da área que está fazendo a sensibilidade das minhas pernas e na área que está fazendo a sensibilidade dos meus braços, ok? Tá, ele vai virar aqui, ele vai subir, tá? Ele só vai encontrar o destino dele lá no bulbo, no tronco encefálico, ok? No bulbo, ele vai fazer uma sinapse. A primeira sinapse que ele vai fazer vai ser no bulbo, tá? Ele vai fazer uma sinapse com o neurônio de segunda ordem, que é esse rosa, nos núcleos grácil e cuneiforme. Tá entendendo? Ok. Imediatamente após essa sinapse, esses axônios desse neurônio de segunda ordem vão decussar para o lado oposto. Ou seja, a sensibilidade que eu tenho do meu lado esquerdo do meu corpo vai ser processada pelo lado direito do meu cérebro e vice-versa. Ele vai cruzar para o lado oposto lá no tronco encefálico, que é um evento que a gente chama de decussação. Após eles cruzarem, eles vão formar um feixe, tá? Esse feixe aqui, ó, vai subir, tá? Esse feixe vai se formar, chamado de leminisco medial, que é por isso que se chama, que vai subir até o tálamo. Ok? Ok. Lá no tálamo, especificadamente no núcleo ventral posterior, o sinal vai ser entregue para o terceiro neurônio, fazendo uma segunda sinapse, que vai projetar o seu axônio pela cápsula interna até o córtex cerebral.
e vai ser processada no córtex somatosensorial primário do cérebro. Ok? Ok. Ficou confuso? Óbvio que ficou. Mas eu vou tentar explicar de novo, tá? Sobre esse funículo grácil e cuneiforme, aqui tu tá vendo, ó. Porra. Meu Deus, o que tá acontecendo? Tem uma subdivisão, tá? Aqui. Nessa parte aqui, ó, tá? Que compõe a parte posterior do corno, tá? Da nossa medula, ele tem essa partezinha aqui, essa faixa interna mais medial, é como se fosse uma estrada. Só que ele tem essa faixa mais interna aqui, ó, essa bundinha, que ela vai conduzir os estímulos dos membros inferiores, da parte inferior do tronco, tudo que está abaixo do nível vertebral da T6. E esse fascículo aqui, mais lateralizado, ele conduz os estímulos dos membros superiores e da parte superior do tronco que está acima do nível vertebral da T6. Então, nesse caminho desse estímulo, tá? Quando aconteceu o tato discriminativo, pressão, vibração, propriocepção, tararara, esse receptor da minha pele que vai captar aquele toque lá, e o neurônio 1, neurônio de primeira ordem aqui, tá? Que localizado no nosso gânglio sensitivo da nossa raiz posterior, que vai enviar um prolongamento para dentro da medula, que vai entrar dentro da medula. Ele entra pelo corno posterior e, sem cruzar, ele passa pelas duas áreas. Pela área lateral, que vai conduzir a parte superior, e pela área medial, que vai conduzir as informações dessas informações da parte inferior, tá? Ele vai sem cruzar, sobe direto pelo cordão posterior. Tipo, se o toque foi no pé, ele vai subir pelo fascículo grácil, tá? Que é esse daqui, mais medial. Se o toque foi na mão, ele vai subir pelo fascículo cuneiforme, que é esse aqui mais lateral, tá? Ok, isso entendeu. Então, no primeiro encontro, no cruzamento do neurônio 2, lá na sinapse do neurônio 2, que vai acontecer lá no bulbo, elas já encontram o neurônio 2 em dois núcleos que têm exatamente os mesmos nomes, o núcleo grácil e o núcleo cuneiforme, tá? Que é uma parte ali do bulbo lá nos núcleos que vão se conectar, vão fazer sinapse ali. Esse é um dos núcleos da base que vão fazer sinapse ali, tá? O núcleo grácil e o núcleo cuneiforme. Assim que o sinal passa do neurônio 2, ocorre esse evento mais importante, porque as fibras vão decussar de lado, tá? E ao cruzarem, elas vão formar um feixe compacto, tá? Um feixe compacto, ó, que se chama lemnisco medial. Então, o destino final vai ser o cérebro, tá? Lá no tálamo. Esse lemnisco medial sobe até o tálamo e o grande encontro na triagem no cérebro, onde encontra o neurônio terceiro, esse neurônio vai levar essa informação até o córtex somatosensorial primário, na parte do cérebro que processa a sensibilidade, tá? E aí que você percebe, finalmente, alguém tocou no meu braço. Então, tudo se relaciona com as colunas posteriores, o funículo posterior e o funículo, né, que são as estruturas físicas da medula grácil cuneiforme, tá? São os nomes das divisões dessa estrutura, tá? Então, a via vai se relacionar com a coluna posterior, porque ela vai utilizar essa região da medula para subir. O fascículo grácil e o cuneiforme são simplesmente os nomes anatômicos do caminho que os neurônios dessa via preenchem no cordão posterior. Vão se dividir geograficamente pelo nível da T6, tá? Para manter o mapa do corpo organizado até chegar ao cérebro. E para a gente avançar esse entendimento, tá? Ele vai decussar,
vai seguindo uma via paralela ali do menisco medial, vai chegar até o córtex, vai se fazer sinapse e essa informação vai até o córtex somatosensorial primário do cérebro para ser traduzido. Ok, entendemos. Neuro, tu tem que imaginar, não tem que fazer, tem que imaginar, tá? Ok, então ela que vai transmitir, tá? Discriminativo, pressão, vibração e propriocepção. Agora, nós vamos para a via anterolateral, tá? Que é a segunda via sensorial de transmissão dos sinais somáticos até o sistema nervoso central, tá? Tato grosseiro, protopático, dor, nocicepção e temperatura são os estímulos que esta via vai transmitir, tá? Então, é um sistema espinotalâmico, porque vai da medula até o tálamo. É uma rota sensorial que vai ascender do sistema nervoso central, tá? Encarregada de levar informações de dor, temperatura e tato protopático, que é o tato grosseiro, da gente perceber o que tá, não o que, mas que estão nos tocando, e a pressão da periferia do corpo até o cérebro. Então, ela é formada predominantemente por dois tratos que correm pela medula espinal, tá? Da mesma forma, 3 neurônios, tá? Então, é um espinotalâmico que ocorre mais lateral, dor e temperatura, e o trato espinotalâmico anterior, que vai fazer o trato grosseiro e a pressão, tá? Então, existe a região anterolateral, tá? Da forma lateral, vai fazer dor e temperatura, e mais anterior vai tato grosseiro e pressão. Então, o trajeto completo dessa informação vai ocorrer obrigatoriamente através de uma cadeia de 3 neurônios principais, a gente já sabe. O primeiro neurônio vai vir lá da periferia do nosso corpo, tá? Vai encaminhar lá do receptor periférico até o nosso gânglio sensitivo da nossa raiz posterior, que é o nosso neurônio de primeira ordem, tá? Este tipo neuronal com terminações nervosas livres para dor, tá? Vai passar pelo corpúsculo de Krause, por exemplo, para frio, e de Ruffini para calor, isso não interessa muito, mas eles vão detectar o estímulo na pele ou nos tecidos, tá? O corpo celular deste neurônio vai ficar no gânglio da raiz dorsal da medula espinal da mesma forma, e o trajeto é que o prolongamento central entra no corno posterior da medula espinal, onde faz a sinapse no segundo neurônio. Então, enquanto a via leminísco medial fazia a primeira sinapse aqui, tá? Quer dizer, passava por aqui, não fazia a primeira sinapse aqui. Mas, enquanto a via leminísco medial tá passando por aqui, essa via anterolateral tá passando pelo corno, tá? Dentro do corno posterior da medula espinal, onde ele vai fazer a primeira sinapse com o segundo neurônio. No segundo neurônio, tá? Neurônio de segundo grau, lá o corpo celular dele está situado no corno posterior da medula, tá? O cruzamento, a decussação, os axônios deste neurônio vão realizar a decussação, cruzando a linha média da medula, é essa daqui, vai cruzar a linha média da medula, tá? Através da comissura branca, tá? Comissura branca é essa daqui. Através da comissura branca anterior, tá? Comissura branca anterior, vai atravessar pro outro lado e vão entrar, tá? Logo após entrarem no segmento correspondente. E após eles cruzarem, eles vão mudar de direção e vão subir em direção ao encéfalo pelo lado contralateral,
tá? Pelo lado oposto ao do estímulo, e ele vai se dividir, tá? Em estímulos espinotalâmicos laterais, região anterolateral, porque vão ser subdivididos em estímulos, porque ele está passando por uma área que corresponde a estímulos anteriores e estímulos laterais, por isso que é uma região anterolateral. Então, da mesma forma, ele vai estar passando aqui também, ó. Entendeu? É uma região anterolateral e essa mesma região que ele está passando por aqui vai conduzir impulsos para ele sobre o da área lateral sobre pelo funículo lateral conduzido dor e temperatura, tá? E no trato espirotalâmico anterior, ele vai subir pelo funículo anterior conduzindo, então, o tato grosseiro, tá? E a pressão. Lá ele vai subir até o bulbo, tá? Depois ele vai até o tronco encefálico. No nível da ponte, as fibras desses dois tratos se unem para formar uma... Lá na área da ponte, esses dois neurônios vão se unir para formar uma área que se chama leminisco espinhal, que segue subindo até o cérebro. Então, no terceiro neurônio aqui, ele vai ficar situado no núcleo ventral posterolateral, no tálamo, e o tálamo vai funcionar como uma grande central de distribuição de informações sensoriais do corpo. E no destino final, os axônios do terceiro neurônio vão sair do tálamo e vão se projetar até o córtex somatosensorial, de novo primário, localizado no giro pós-central do lobo parietal, tá? Nessa região que esse estímulo vai ser finalmente processado de forma consciente, isso vai permitir que tu identifique exatamente o tipo de sensação e onde que ela aconteceu no corpo. Então, tentando resumir, lá desde o primeiro acontecimento, pisei num prego, encostei numa panela quente, o mensageiro vai captar o sinal lá na pele, ele vai em direção à coluna, vai entrar na medula espinhal, pelo cordão nervoso que vai passar por dentro da espinha, tá? Lá no segundo mensageiro, é assim que ele recebe, tá? Essa fofoca do primeiro mensageiro dentro da medula, ele vai tomar aquela decisão porque ele vai cruzar pro outro lado, tá? Então, se você queimou a mão direita, esse mensageiro vai cruzar pro lado esquerdo da medula, tá? Depois disso, ele pega esse elevador, vai subir em direção à cabeça. E o terceiro mensageiro, tá? O distribuidor no tálamo, o sinal vai chegar no tálamo, que vai funcionar como uma central de triagem, correio do cérebro. E esse terceiro mensageiro pega a informação do tálamo e entrega para o córtex cerebral, que é a parte consciente do cérebro, tá? Ah, mas eu não entendi essa região anterolateral. Aqui parece só um fio, né? Só que esse axônio aqui, ele vai se subdividir em dois raminhos que vão subir colabados, eles vão subir juntos, mas a parte que está no trato espinotalâmico mais lateral, ele vai ficar mais voltado para o lado da medula, ele vai levar a informação da dor e da temperatura. E o que está colabado, que sobe de forma mais medialmente, ou seja, anterior, ele fica mais voltado para frente da medula, e ele vai levar informações do tato grosseiro e pressão. Então, eu vou ter que desenhar isso aqui. Quando lá na via, né? Aqui é o segundo neurônio. Quando ele chega, para ele subir naquela região anterolateral, tá? Eu vou aumentar aqui e vou deixar ele mais grosso, tá? O que sobe de forma mais lateral, ele fica voltado mais pro lado da medula e ele leva as informações de dor e temperatura. Então, ele sobe assim. Só que esse aqui é o mesmo segundo neurônio. Ele sobe assim. E o trato espinotalâmico anterior, que fica mais voltado para frente da medula, ele vai levar as informações do trato grosseiro e pressão. Eu vou trocar de cor só para te entender que um se colaba ao outro, mas só porque esse aqui tá mais da frente, tá? Isso aqui tudo
é o segundo neurônio, tá? Mas quando ele chega lá no segundo neurônio, quando ele chega na região anterolateral, ele se subdivide em 2 tratos, e o trato espinolateral, tá? Espinotalâmico lateral, ele é o vermelhinho, ele fica mais voltado para o lado da medula, ele vai em informação de dor e de temperatura. E esse espinotalâmico anterior fica mais voltado para frente da medula e leva em formação de trato grosseiro e de pressão. Mas é como se esse segundo neurônio se subdividisse em 2 ramos, só que eles sobem juntos, então não dá para distinguir a diferença deles, mas dá para ver, né, óbvio que dissecaram e entenderam que eram 2 coisas diferentes, mas eles sobem juntos. É a mesma via, tá? É a mesma via, só que tem que entender que existe uma divisão de raminhos neles. O que fica muito difícil de entender, porque se não desenhar, neuro tu não entende. Então, elas sobem colabadas, tá? E essas são 2 subvias, então elas dividem o mesmo espaço na diagonal frontal da medula, e só que os neuroanatomistas juntam os nomes e batizam todo esse conjunto de via anterolateral, tá? Porque eles sobem juntas, só para facilitar, né? Só que não facilitando. Porque o corpo humano não é algo nada fácil, tá? Mas aí agora a gente vai para a via trigêminotalâmica, que é a área que vai fazer a sensibilidade do nosso rosto. E agora a gente vai para esta via. Ela faz exatamente o mesmo trabalho da via anterolateral. Ela vai levar dor, temperatura e tato. Só que ela tem uma diferença. Ela cuida exclusivamente do rosto, dentes e cabeça. Então, enquanto a outra cuida do resto do corpo, a trigêminotalâmica vai fazer a mesma coisa, só que para o rosto, dentes e cabeça. E aí vem o nome do nervo trigêmeo, que é o grande cabo elétrico do rosto e do tálamo, porque é a central de distribuição do cérebro, tá? Então, para entender que essa região é o caminho de toda forma, bem fácil, a gente vai usar essa mesma lógica dos mensageiros da anatomia. Então, o que acontece? Se a via anterolateral usa a medula na coluna para subir a via trigêmenotalâmica, que já é propriamente da cabeça, ela vai usar o tronco encefálico. Então, o tronco, tá? Que fica na base do crânio, logo acima da nuca ali, conectando a medula com o cérebro. Esse termo de trigêmenotalâmica, ele vai se referir ao duto de cabos que conecta esse núcleo do nervo trigêmeo, tá? No tronco até o tálamo, no centro do cérebro. Beleza? Então, ele não passa pela medula, é a única via que não passa pela medula, tá? Então, vamos dizer que a gente mordeu algo muito quente e levou um vento gelado no rosto, tá? Vamos tentar unir todos os exemplos possíveis para que tu entenda isso de todas as formas, tá? O que vai acontecer? O primeiro mensageiro, que é o nervo trigêmeo, ele vai captar essa dor ou calor na sua bochecha, na testa, nos dentes, e ele não vai para a coluna, ele entra direto no crânio através desse nervo trigêmeo, e ele vai até o tronco encefálico direto, tá? Já no segundo mensageiro, é que ele também vai cruzar de lado, tá? Essa via também decursa, tá? Todas as vias até agora vão decursar, todas as vias sensoriais decursam. E o que ele faz? Ele recebe essa fofoca do tronco encefálico igualzinho a que vinha do corpo, ela cruza para o lado oposto, e se a dor foi no dente do lado direito, o mensageiro vai cruzar para o lado esquerdo do tronco encefálico. Então, ele forma um duto de cabos chamado que leminisco trigeminal, ele vai subir em direção ao topo da cabeça. Já lá no terceiro neurônio, ele recebe o sinal do tálamo e vai subir para uma sub-região vizinha do corpo chamada VPM, tá? Enfim, não precisa saber isso. Mas ele entrega essa fofoca no córtex cerebral, na área responsável pelo rosto. E aí tu vai pensar, nossa, meu dente tá doendo.
Então, o seu cérebro está dividido no meio. Tudo que acontece do lado direito do seu rosto é processado pelo lado esquerdo do seu cérebro. A via trigêmino-talâmica é essa estrada e os dois mensageiros. Os mensageiros que garantem que essa informação mude de lado e chegue perfeitamente ao longo da sua cabeça, tá? Então, para recapitular, o estímulo vai começar no nervo trigêmeo, tá? Que é o quinto par craniano, que vai coletando as sensações do rosto. Essa informação aqui, ó, vai passar, né, pelos nossos gânglios trigeminais lá no nosso, perto do nosso tronco encefálico, tá? Essa informação vai passar pelo gânglio trigeminal, com essa estrutura em formato, né, de raiz aqui, estrela. E esse é o neurônio de primeira ordem, tá? Depois ele vai decussar, ok? Ele vai decussar aqui. E o primeiro neurônio vai entra no tronco, tá? Encefálico, vai passar pelas regiões do bulbo e da ponte, tá? Ele vai entrar no tronco encefálico, um vai descer pro bulbo, um vai subir pra ponte, ok? Lá, ele vai fazer duas sinapses ao mesmo tempo, uma na ponte e uma no bulbo, tá? Ele vai fazer sinapses com o neurônio de segunda ordem, tá? Conforme destacado nesse rosa-choque aqui, tá? Ocorre a decussação, o sinal vai cruzar para o lado oposto do cérebro e essa subida pelo trato trigêmino talâmico aqui, ó, pelo esse tratinho aqui, vai subir, tá? Esse fio sobe cruzado pelo tronco encefálico, ponte e mesencéfalo até atingir o centro do cérebro lá no tálamo, tá? E chega até o tálamo nessa caixinha azul aqui, ok? Onde encontra esse neurônio de terceira ordem, que é esse verde, e o tálamo dispara essa informação diretamente para o córtex somatosensorial primário, que de novo vai processar e tornar a sensação consciente na sua mente. Ok? Ok.